Olá, bem-vindos a mais um programa Vida Plena. Desde já quero agradecer também a cada um de vocês que me tem seguido através das redes sociais e também do ITV. Estou muito grata e sinto-me privilegiada por poder partilhar a palavra de Deus com cada um de vocês e a minha esperança, a minha expectativa é que a palavra que partilho com cada um de vocês possa edificar a vossa vida, em todas as áreas, naquelas pelas quais tenho partilhado com cada um de vocês. E também porque semeio a palavra de Deus. Esse é o meu objetivo, é que cada um de nós, inclusivamente eu, tenhamos uma vida fundamentada, solidificada, edificada sobre um firme fundamento que é a palavra de Deus. E ao edificarmos a nossa vida tendo como um fundamento a palavra de Deus, e edificamos na base da palavra de Deus a nossa vida, eu creio que sempre seremos vencedores. Não importa, como Jesus disse e ensinou, as tempestades elas vêm a todos, não é? Ninguém nesta terra poderá dizer, eu não vou passar por tempestades, porque quando a tempestade chega, geralmente até ela vem de uma forma invade muitas pessoas, não é? Muitas casas, muitas coisas, mas creio que se temos a nossa vida edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, não seremos destruídos. Eu creio que é esse mesmo, o objetivo é mesmo esse, não seremos destruídos porque estamos a edificar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. E eu acredito que na medida em que partilho com cada um de vocês e que realmente podem abrir o vosso coração e escutar a palavra de Deus e também ouvi-la e meditar nela e pô-la em prática na vossa vida, eu creio que ela vai produzir frutos de bênção, de saúde, de paz, de alegria, de firmeza, de fé. Creio que a palavra de Deus produzirá os frutos, conforme diz a palavra, para aquilo que Deus enviou. Deus enviou a sua palavra com um propósito. E quando nós a acolhemos em nosso coração, ela vai produzir realmente o fruto, ou produzir aquilo para que Deus a enviou. E hoje eu quero partilhar convosco uma palavra que se encontra em Mateus, capítulo 26, verso 39, fala acerca de uma passagem da vida de Jesus. Foi uma passagem muito importante na vida de Cristo. E ele nos dá um conselho muito valioso se o pusermos em prática. Jesus sabia que ia à cruz, ele sabia o que ele ia. Ele sabia exatamente para aquilo que veio e sabia o que ele ia passar. A situação difícil que ele tinha que suportar. No entanto, sabendo ele todas as coisas, ele foi ao Getsemane. Foi a um lugar, era um jardim que se chamava Getsemane, e nesse jardim, à noite, levou os seus discípulos e 3 deles, ele permitiu que o acompanhasse até o lugar onde ele ia orar. E o que nós vemos aqui é Jesus, sabendo que ia à cruz, ainda assim teve a necessidade de se preparar para esse evento tão doloroso que iria acontecer na sua vida. Ainda que ele já o sabia, ele precisava preparar-se espiritualmente, ele precisava de que o Pai o ajudasse. E foi um momento muito difícil. E eu vou partilhar convosco no verso 39 de Mateus 26, diz assim: indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Portanto, Jesus estava de uma certa forma clamando ao Pai por força, creio eu. E estava a dizer: se é possível, passa de mim este cálice, contudo que se faça a tua vontade. E diz que, voltando-se para os seus discípulos,
achou-os adormecidos e disse a Pedro, porque Pedro era o mais audaz, era aquele que, pronto, estava sempre, eu irei contigo até, de maneira nenhuma te deixarei, eu irei contigo até à morte. Portanto, tinha aquelas frases assim espontâneas, não é? Próprias da personalidade de Pedro. E voltando-se para os seus discípulos, disse, achou-os adormecidos. Então disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Ou seja, Jesus também esperava que eles velassem com ele, que eles estivessem com ele. Mas eles não estiveram. Eles adormeceram. E no verso seguinte, Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus deu-lhes um conselho, deu-lhes uma instrução, ensinou-os, disse, vigiai e orai. E a palavra vigiar, eu até fui ver, significa ficar atento, porque o diabo está sempre à procura de formas para nos destruir. Neste caso, portanto, ficar atento, vigiar é estar atento. E a oração, e todos nós temos, de alguma forma, também debilidades. Por isso Jesus disse, a carne é fraca. A carne jamais quer orar. A carne sempre vai te dar desculpas. Hoje estás cansado, hoje não podes, não é preciso orar tanto. Qualquer coisa, a carne sempre vai lutar contra o espírito. O espírito está pronto para a oração, pronto para ter comunhão com Deus. Mas a carne, essa não quer nada. A carne deleita-se nos prazeres. Portanto, é um ponto fraco até da humanidade, da nossa humanidade, não é? A carne, que é aquela parte do ser humano, aquela parte da nossa vida que é a natureza humana, caída, que ela se entrega, se nós permitirmos, às concupiscências deste mundo, aos desejos e aos prazeres, e essas coisas por aí fora. Então, ao pecado, aquela natureza pecaminosa, ainda que Jesus Cristo já venceu, Jesus está em nós e nós também temos o domínio sobre o pecado, graças a Deus, porque Jesus o fez por nós, nos libertou e nos deu poder para dominar o pecado. Portanto, o pecado não nos domina, porque nós temos Jesus em nosso coração. No entanto, não podemos permitir que a carne tome esse lugar. Por isso é que Jesus foi muito claro com os seus discípulos. Vigiai e orai. Porque a oração nos torna mais fortes. A oração nos torna mais despertos. A oração nos dá discernimento. A oração nos prepara até para os embates que o inimigo tem planeado contra nós. A oração é uma arma poderosa. E o inimigo penso eu, engana muitas vezes os cristãos e persuade-os é que a oração não é assim tão necessária, mas ela é tão necessária para as nossas vidas. Ela é uma arma poderosa, primeiramente também porque ela nos conduz a uma comunhão e a um relacionamento mais próximo do nosso Pai Celestial, do nosso Salvador, e nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo. E porque nós estamos a viver a cada dia, necessitamos verdadeiramente de ter esta comunhão íntima com Deus, esta oração permanente. Veja os versículos seguintes, o que sucedeu. No verso 42, veja o que sucede. E ainda a segunda vez orou, dizendo, Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E no verso 43, e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Mais uma vez, ainda que Jesus lhe disse, vigiai e orai, velai comigo, eles não conseguiram, eles adormeceram. Estando Jesus a passar uma parte da sua vida tão importante, até que Jesus esteve só. Nem os seus discípulos se puseram a velar com ele ou por ele. Esteve só ele e o Pai, não é? Digo, porque o Pai nunca o abandonou. Apenas o abandonou na cruz, quando ele estava a carregar todos os nossos pecados, todas
imundícias. O pai não pôde olhar para ele. Por isso Jesus diz: Pai, porque me abandonastes? Não diz Pai, mas meu Deus, porque me abandonastes? E no verso seguinte, 44, diz: E deixando-nos de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E no verso seguinte, diz: Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Nós vemos que Jesus teve uma batalha intensa e a cada hora, pelo menos 3 horas nós vemos aqui, daquela batalha intensa, ele procurou os seus discípulos e sempre os achou dormindo. E depois de ter vencido, estar preparado para aquele grande acontecimento em sua vida, para o qual ele tinha vindo, então disse: agora descansai, agora podem dormir. Agora, o que é que nós aprendemos daqui? Aprendemos que se Jesus, o Filho de Deus, precisou de estar preparado através da oração para uma situação tão difícil, como é que nós podemos dizer e podemos viver uma vida cristã bem-sucedida, vitoriosa? E como é que nós vamos estar apercebidos das armadilhas do inimigo, dos ataques do inimigo, se nós não tivermos uma vida de oração? É essa vida de oração, em comunhão com o Espírito Santo e com a Palavra de Deus, que nos torna, ou melhor, que nos permite viver uma vida plena. Veja só o que diz também 1 de Pedro, capítulo 5 e verso 8. Vemos que também Pedro, o apóstolo Pedro, nos dá um conselho. O conselho que o mesmo Jesus lhe deu. Ele está a dar este conselho aos crentes. E diz assim: sede sóbrios. Peço desculpa. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Vigiai. Mais uma vez, sede sóbrios. Devemos estar despertos, não é? Sóbrios. Vigiar, estar atentos, como um sentinela, atentos, porque o inimigo, ele é muito ardiloso. Estamos a estar atentos, não podemos dizer, descuidar a oração, não podemos fazê-lo, simplesmente não podemos, porque o diabo é vosso adversário, porque nós temos um adversário, nós temos um inimigo, como se costuma dizer, que não dorme em campanha. Ele procura, a cada momento, ver uma maneira de nos destruir. Por isso a Bíblia diz que anda em derredor, bramando como um leão. Ele rodeia, porque ele só se pode aproximar se realmente tiver essa oportunidade. Mas ele rodeia, ele não desiste. Ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele rodeia à volta, bramando. Ele procura tragar, destruir. Esse é o plano do inimigo. Muito mais a nós, cristãos, que fomos salvos, que somos feitos filhos de Deus. Somos, como eu hei de explicar, somos como uma afronta para Ele. Somos inimigos dele, com certeza que somos, não é? Ele é o nosso inimigo, mas nós também somos inimigos dele. Nós lutamos contra todos os poderes e forças demoníacas, mas não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, é pelo poder do Espírito Santo que reside em nós. E esse poder, esse poder sobrenatural, poderoso, ele é liberto na nossa vida, desatado, através da fé, de crermos e da nossa comunhão com Ele, com Deus, e que é o poder de Deus que é liberto na medida em que temos esta comunhão íntima e esta comunhão com o Pai. Vivemos tempos trabalhosos. Peço desculpa, como diz a palavra de Deus. Estes são tempos difíceis, porque estamos a chegar ao fim dos dias. Como diz o apóstolo, o Timóteo, no capítulo 3, e 2 Timóteo, nós vemos que ele faz aqui umas advertências à igreja. Eu vou procurar.
2 de Timóteo, capítulo 3, penso que seja 3, sim, é exatamente isso. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Note, é que verdadeiramente esses dias, para mim, já estão. E como é que vamos vencer isto? Pela nossa força? Pela nossa sabedoria? Pelo nosso poder? Creio que de forma alguma. Não podemos esquecer nunca que o cristão sempre será perseguido. E sempre... E por isso precisamos de depender de Deus. Mas eu quero dizer também que nós podemos ser mais que vencedores. E não quero que fique a pensar que tudo isto é tão negativo que como é que nem vale a pena fazer nada. Não, não. Com Jesus ao nosso lado, somos mais que vencedores. Essa é a sua promessa. E Ele também promete fortalecer-nos. E nos deu os meios para fôssemos vencedores. Ele mesmo proveu, Ele é provedor. Nosso Pai Celestial, Ele provê todas as coisas para nós. Mas vamos continuar neste capítulo. No verso seguinte diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Veja, digamos que isto é uma sociedade, não é? Nos últimos tempos, não é um lugar aqui ou acolá, é a sociedade a corromper-se. E diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Veja que Timóteo está a dar um conselho aos crentes. Diz: nos últimos tempos virão este tipo de pessoas, traidores, orgulhosos, tendo aparência de piedade, parecem que são realmente pessoas muito piedosas, muito compreensíveis, muito carinhosas, muito afetuosas. No entanto, é tudo uma falsidade, não é uma hipocrisia, não é real. Se nos deixarmos cair nessa armadilha, provavelmente vamos sentir os efeitos depois de tudo isso, não é? Então, com Deus nós podemos perceber essa eficácia da mentira, do engano. Mas como é que nós vamos saber isso? Como é que nós vamos lidar com coisas tão complicadas como acabamos de ler? Só através da oração e do poder do Espírito Santo que opera em nós. Só pelo poder de Jesus Cristo e sermos fortalecidos e termos a autoridade que Ele nos delegou a um nível mais alto, cada vez mais alto, à medida que nos aproximamos e temos uma relação mais íntima com Deus através da Sua Palavra, através do poder do Espírito Santo. E diz Deus aqui, nesta palavra, diz: destes afasta-te. Isto não quer dizer que nós vamos agora arranjar uma nave e que não vamos sair do mundo. Não. O que Deus está aqui a dizer, afasta-te, significa que este grupo de pessoas, este tipo de pessoas, não são boas para a minha convivência, para o meu círculo de amizades, digamos assim. Ou seja, tenho que me afastar. Porquê? Porque isso vai prejudicar-me muito. Já que vai nos prejudicar muito, já que haverá pessoas, haverá homens, haverá pessoas que são amantes de si mesmos, traidores e por aí fora. Não quer dizer que nós estamos totalmente imunes a todo este tipo de situações ou de pessoas que nos rodeiam, onde trabalhamos, sei lá, em qualquer lugar. No entanto, somos advertidos a nos afastarmos. Se nós nos apercebermos e soubermos e tivermos o discernimento que determinadas pessoas que terão este tipo de caráter, que não serão bons para um bom relacionamento como cristãos. É evidente que o Senhor Jesus veio para salvar todo o ser humano e, com certeza, que mesmo a pessoa mais difícil e, digamos, a pecadora, para um grande pecador, há um grande Salvador. Isso é a nossa responsabilidade de, como filhos de Deus, levar-lhes a palavra de Deus, as boas novas de que podem ser transformados e que a vida deles pode ser mudada e que o amor de Deus está disponível para cada um deles e o Pai demonstrou esse amor por cada um de nós, pela raça humana ou pelo ser humano, que sabendo a nossa condição de perdidos, Ele proveu um Salvador
que foi à cruz do Calvário e pagou o preço por cada um de nós. E então, se chegarmos a Ele, se cada um de nós, qualquer pessoa se aproximar de Deus e com o coração arrependido, com certeza que os seus pecados serão apagados e ele será reconciliado com Deus, feito uma nova criatura, uma nova pessoa. E então temos a promessa de Deus que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez de novo. Então nós, como filhos de Deus, como cristãos, devemos edificar a nossa fé, porque nos tempos que decorrem são tempos difíceis. E se nós não estivermos edificados na nossa fé, Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, o tentador, o inimigo, virá para tentar-nos, para nos fazer cair, e ele virá tentar-nos naquelas áreas da nossa vida onde somos mais fracos, mais débeis. Mas se nós orarmos, seremos protegidos e Deus nos fortalecerá em cada área da nossa vida, até as mais débeis. Nos tornaremos fortes e ativos. Veja o que diz Judas, capítulo 1 e verso 22. Também não tem mais capítulos, irmãos, é só este um. E diz, no verso talvez 20, podemos ler a partir daí, no verso Judas 1, diz, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então nós vemos aqui um conselho que Judas dá à igreja, que o Espírito de Deus está-nos a dar a cada um de nós. Ou seja, edifica a sua vida sobre um fundamento, edificando a vossa santíssima fé. A nossa fé é santa, santíssima. Orando como? No Espírito Santo. Quando oramos no Espírito Santo, oramos em línguas, cantamos, adoramos, louvamos. Um dos salmos diz, em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Então, em Deus louvamos ao Senhor, estamos em Deus, nós louvamos a sua palavra, que é poderosa e pode fazer coisas grandes na nossa vida, porque a Bíblia diz também num dos salmos, em Deus faremos proezas, coisas grandes e poderosas. Nele podemos ter vitória nas áreas mais difíceis da nossa vida. Portanto, o meu conselho neste dia é que construa uma vida de oração, edifique a sua fé, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que estivemos edificados, estivemos preparados, que se vier algum embate às nossas vidas, nós teremos uma força que nem sabíamos que a possuíamos para vencer. Quando o inimigo põe obstáculos no nosso caminho, usa pessoas, usa coisas, mas se nós estamos edificados na Palavra de Deus, estamos edificados no poder do Espírito Santo, na fé, de certeza absoluta que nós estaremos preparados para ganhar todas as batalhas. O nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele ganhou todas as batalhas difíceis, tão difíceis, que nem nós mesmos poderíamos ter na ideia, mas pelas Escrituras percebemos que foi tão doloroso que Jesus suou gotas de sangue ali no Getsemane. Foi tão difícil, mas Ele saiu dali em obediência ao Pai. Ele saiu dali preparado para o que estava a seguir. Assim eu creio que com Deus, através da oração, se vigiarmos, não seremos tentados, mas sairemos sempre mais que vencedores. Edifica a sua vida, porque nós temos um adversário que já está vencido, mas precisamos de estar sempre alerta e a vigiar, porque ele é astuto e procura a todo momento destruir-nos. Como disse Jesus, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas disse Jesus, eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Essa é a vida que Jesus quer, que você e eu desfrutemos na dependência dele e em comunhão com ele. Deus abençoe este dia e ponha em prática e creia que Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, está em sua vida para lhe dar a vitória. Deus abençoe. Até o próximo programa. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale a solução.
através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fala as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se determinamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.